Olá, chegamos ao grande dia da estreia. E por trás de cada espetáculo tem um time inteiro trabalhando para que tudo aconteça com perfeição. Sejam bem-vindos, esse é o Bastidores com Edu França. Eu sou Edu França, maquiador e hairstyler, e hoje o nosso tema é sobre produção de eventos. E eu recebo com muita satisfação e alegria o meu amigo Wallace, da Point Produtora. Seja bem-vindo, Wallace. Obrigado, Edu. Assim, muito feliz de estar aqui contigo, a oportunidade. Como Gratidão, a gente tinha muito obrigado. nos bastidores, o mercado precisa muito dessa iniciativa, então parabéns mesmo. Com certeza. Wallace, vamos começar nosso bate-papo? Eu queria que você contasse pra gente como que é a sua história, de onde surgiu essa vontade de trabalhar com produção de eventos. Então, ela surgiu lá em 2016, eu estava finalizando ainda meu estágio de faculdade, fazia administração na PUC, trabalhava com auditoria de contas no Hospital Mater Dei, nada a ver com eventos, e aí a gente começou a fazer matinês aqui em Belo Horizonte, Sub-17, aqueles eventos que os pais levavam as crianças, os adolescentes. E aí, depois de um tempo, a gente começou a ver que realmente tinha demanda. As mães começaram a perguntar, você não faz o 15 anos da minha filha? Você não faz o terceiro ano, a formatura da minha filha? E aí, em 2017, a gente vira para sociais. Então, realmente, 16 até meio de 2017, a gente foi na bilheteria e depois mudamos para social, que a gente está até hoje e ama de paixão. Que bacana. E é bom trabalhar com o que se ama, né? Muito. Faz toda a diferença. Muito. Sim, a gente fala que a gente passou por uma pandemia, um momento muito tenso, e comemorar a vida é muito importante. Então, eu sempre falo com os clientes que a gente tem que ter motivo para comemorar e a gente não pode deixar passar, porque realmente a gente não sabe até quando a gente vai ter as pessoas aqui perto da gente. Com certeza. 15 anos não tem uma segunda vez, uns 50 anos não tem uma segunda vez. Então, assim, a gente tem que aproveitar esses momentos para comemorar com quem a gente ama. São oportunidades únicas, né? Muito, muito. Então, Wallace, conta pra gente, qual foi o maior perrengue que você enfrentou numa festa de 15 anos ou num casamento e como que você resolveu na hora? Então, assim, os maiores perrengues sempre são aqueles que a gente não está sobre o nosso domínio, né? Sempre um fornecedor e, da grande maioria, técnico. E os dois maiores perrengues foram sobre gerador. E é um detalhe que a gente bate muito com os clientes, porque as pessoas acham que só quando vai ter um salão afastado, numa fazenda, num sítio, que a gente vai ter problema. E os dois casos que a gente teve foi aqui dentro de Belo Horizonte. Então, a gente sempre recomenda, se caso for acionar o gerador desde o início da festa, para a gente ter um de stand-by. Mas, Edu, você sabe que a gente recomenda, a gente fala, a gente dá dica, mas nem todo cliente aceita, né, ter esse stand-by. E aí, os dois perrengues foram que ali, mais ou menos 1h30 antes de começar a festa, esses dois eventos, que eram 15 anos, deu pau no gerador. A energia caiu. Nossa. E aí começa aquela contenção de risco ali, né, vai chamar outro gerador, é outra empresa, dá para consertar ali no local. Graças a Deus nos dois casos tiveram, mas assim, de todos os perrengues, realmente, gerador é a maior dor de cabeça que a gente tem. É muito técnico, é uma coisa muito específica, que mesmo testando, fazendo passagem, empresas sérias, equipamentos legais, mesmo assim, às vezes, dá um problema. Então, a gente tem que ter o backup do backup. Assim, não dá para ter sorte. Com o gerador, não dá. É isso que eu falo, é organização, né, Wallace? É pensar antes mesmo que aconteça. A gente sabe, por exemplo, que todo local de evento tem o seu gerador, né? Mas mesmo assim, vocês ainda pensaram em ter um gerador stand-by, para se caso esse gerador não funcionar, tem mais um. Isso chama-se, como eu falei, organização. Exato. Parabéns, e fica a dica aí para quem está organizando o seu evento, para quem trabalha com eventos, sempre ter o plano B, né? Segurança, tanto em segurança como equipe, segurança como gerador, todos os avals da prefeitura, toda essa parte técnica e burocrática, que algumas vezes, né, passam despercebidos ali em alguns eventos, mas a gente toma muito cuidado, tem que ter muita atenção, porque sonho não tem segunda chance, é só aquele momento, é só com aquele certeza. dia. Então, é melhor ser precavido. Wallace, quais são os erros mais comuns que as debutantes ou noivos ou noivas cometem na contratação do evento?
Então, assim, não é nenhum erro propriamente dito, mas assim, a gente sempre faz um primeiro alinhamento, logo assim, na reunião de venda, nem passamos para o contrato efetivamente, mas é um alinhamento entre a expectativa do que o cliente realmente sonha. Então, assim, as meninas, principalmente as debutantes, tem pastinho no Pinterest, tem pastinho no Instagram, no TikTok, o sonho é o limite, mas a gente tem que trazer esse limite para o pé no chão. Então, os pais fazer esse alinhamento, olha, a gente tem essas referências fazem sentido, a gente teria um orçamento de mais ou menos X. É isso mesmo que vocês têm? Porque não adianta nada a gente falar, não, a gente consegue fazer com esse orçamento, a gente fecha o contrato com a gente já está fechado, e na hora que a gente começa a dar os primeiros passos, começa, não é bem assim, veja bem, precisa de investir mais, com esse orçamento não dá. E aí a festa, em vez de ser aquela coisa prazerosa de comemoração, passa a virar um trauma, e alguns clientes, infelizmente, né, começam a falar assim, eu não vejo a hora de essa festa passar ou de a gente acabar de pagar. Porque assim, Edu, você sabe, existe uma vida depois da festa. Com certeza. Então, não dá pra gente dar all-in, né, colocar tudo ali em jogo, porque a família tem uma estrutura financeira depois da festa e não pode arriscar. Então, não é nenhum erro, mas assim, entrar num evento, seja 15 anos, casamento, formatura, bem pé no chão, bem alinhado, de que custa tanto, tá todo mundo ciente, tá todo mundo na mesma página, e as referências é o nosso trabalho, a gente fala, olha, vamos balancear aqui, a gente tira um pouco o pé na decoração, investe um pouco mais no buffet, não, quer uma atração, e aí esse balanceamento de para onde que vai o orçamento vem no segundo passo, mas assim, um erro, né, é essa falta de alinhamento versus expectativa. Isso é ser profissional, né? É viver da realidade, é passar a realidade para o seu cliente, né, Wallace? Exatamente. Isso aí, parabéns. Obrigado. Wallace, se você tivesse que dar 3 dicas para que tenha um evento de sucesso, quais seriam elas? A primeira eu já dei até ali um pouquinho do spoiler na última pergunta, que é essa questão do alinhamento financeiro e expectativa com os pais, debutante, família, com os noivos, ali com o casal. E uma segunda é tempo de planejamento. Então, assim, a gente está dentro do mercado, a gente trabalha com data única. Então, a gente não consegue ter 2 Edus em festas diferentes no mesmo dia e no mesmo horário. Então, a gente tem que ter antecedência com as clientes. A gente sempre fala, gente, 12 meses, um ano antes, já está apertado, já está em cima. A Agenda 2027, ela já está acontecendo, tem pelo menos 4, 5 meses. Sim, é verdade. Então, hoje em dia, a gente recomenda ali 14, 15 meses de antecedência para não correr o risco de você ter que fechar ali com o terceiro, quarto fornecedor, porque os outros 3, 4 que você queria antes, né, inicialmente, você admira, gostava ali, já não tem mais a data. A questão do alinhamento e, por último, bons fornecedores. Então, assim, a gente, por mais que Belo Horizonte seja grande, a gente sabe que é uma roça. Então, todo mundo sabe sobre tudo, mas mesmo assim existem aqueles fornecedores que a gente sabe que são idôneos, que entregam um bom serviço. Às vezes não é sobre preço, eu sempre bato muito na tecla com os clientes. Gente, preço não reflete qualidade. Você pode ter fornecedores que tenham um ticket muito alto e que não entregam tanta qualidade assim, e outros mais em conta que, às vezes, entregam muito bem. Então, a gente tem que conversar com o mercado, conversar com outros cerimoniais. A gente conversa muito nos bastidores, a gente fala que tem a rádio fofoca. Então, assim, quando o cliente chega perguntando, Wallace, o que você acha desse fornecedor? Caso a gente não conheça, a gente procura saber, né, ter o aval de outros profissionais de cerimonial, para a gente bater tudo certinho, olhar o orçamento, fazer uma reunião com os fornecedores, no caso de alimentos e bebidas, fazer uma degustação, ir no local, ver a produção, como é que é, para realmente contratar com sabedoria. Então, assim, alinhamento financeiro, prazo de planejamento e fornecedores bons, realmente não arriscar nesses 3 é sucesso. Isso aí. Por isso que é muito importante a indicação, né, Wallace? E o cerimonial é um dos mais importantes nesse quesito, porque vocês sabem, conhecem todos os fornecedores, então vocês sabem como realmente está indicando um fornecedor de qualidade, idôneo, né, que não vai ter problemas. Então, isso é muito importante, né, amigo? E até mais do que isso, eu sempre falo assim, a gente não é dono da razão. Então, a gente tem a nossa opinião como profissional de cerimonial. Então, a gente sempre gosta de, assim, Edu, vou ter aqui, você não tem a data de maquiagem. Sempre já te falei isso, assim, amigo, você não tem essa data para essa cliente, você recomenda algum outro maquiador, algum outro profissional para essa data, para a gente tentar? Então, assim, buscar outros fornecedores que possam dar em cada um dos seus segmentos ali aquele aval profissional, porque o cerimonial, ele é cerimonialista, gente. A gente não entende de todos ali no pormenor. Então, quando a gente tem alguma dúvida, a gente tem que ter esse relacionamento com os fornecedores para
Edu, me salva aqui, por favor, o que você recomenda? E é bom, assim, você ter, assim, 2, 3 profissionais que você já conhece do mercado, que você já trabalhou, para que você possa também estar indicando, para que essa noiva ou essa debutante também saiba olhar qual o perfil que se adapta mais, né, ao que ela busca. Isso também é importante. A gente fala também, muito com elas, assim, tem o perfil da cliente, tem o perfil do fornecedor. Então, tem pessoas que são mais introvertidas, outras mais comunicativas, outros gostam de ficar conversando, e não adianta a gente tentar casar, né, um fornecedor que é muito falastrão, o outro que é mais tímido ali, com uma cliente que fala muito ou que fala pouco. Então, além da qualidade do serviço, o orçamento tem que bater esse match, que ali no dia é tão gostoso, né, quando a energia bate, quando funciona. Então, a gente até recomenda, até as nossas debutantes, eu sempre falo, Edu, vamos fazer aqui uma reunião com elas, uma reunião online, para ver se o santo vai bater, se essa energia... Eu sempre faço isso. É muito importante. Muito acho que essa reunião online, esse contato de conversar com a noiva ou com a debutante, né, Wallace, antes de fechar, é muito importante, né, mesmo para ver se dá esse match de você com a noiva ou com a debutante, porque tem que casar também, né, o profissional com a cliente também. Gente, é uma farra tão contar aqui, já que é bastidores com o Edu, vou contar bastidores com o Edu aqui de fato. Quando a gente tem as nossas debutantes, assim, é tão gostoso que a gente fica ali uma tarde inteira no pré-evento, ali nos bastidores. Então, assim, Edu super simpático, leva mimo, gostosura lá para as debutantes, umas guloseimas ali, uma conversa tão legal, é tão bom quando o ambiente funciona, o cliente fica, ai, tô ansiosa, tô nervosa, e aí você chega com aquela paz, com aquela a nossa missão é acalmar, né? Terapia emocional nos bastidores funciona com frequência. Isso aí, meu querido. Wallace, já aconteceu algo, uma situação inusitada, que não estava no script, mas que deixou o evento ainda mais especial do que ele já estava? Olha, eu sou muito fã das homenagens, tanto nos casamentos quanto nos 15 anos. Então, aquela mensagem, ou uma homenagem, né, dos noivos ou das debutantes para um avô, para uma avó que já se foi. Então, a gente tem alguns casos, assim, de uma debutante fazer surpresa para o pai com a blusa do cruzeiro, com o nome do avô, entrou com um balão com o nome dele. E aquelas coisas que a gente até arrepia, assim. O balão, ele podia voar e ficar em qualquer lugar do salão. E aí o balão subiu e ficou no teto, assim, da boate, com o nome virado do avô para baixo, com aquele significado, assim, ele estava ali, ele estava vendo, ele estava abençoando ali todo aquele momento. Então, assim, eu sou muito fã. E é emocionante, né? É muito emocionante. Porque as pessoas, os convidados não sabem. Às vezes a debutante não sabe que os pais estão fazendo para ela, ou as amigas, ou vice-versa. Então, assim, é uma caixinha de surpresa de como que pode ser ali, de como que as pessoas vão reagir, e é muito legal, é muito lindo, assim, você ver... A gente se diverte, né, eu falo que eu não trabalho, a gente se diverte. E a gente tem esses casos e causos ali, de a gente ficar nos bastidores ali, planejando pro pai não descobrir, ou pra mãe não descobrir, ou pra debutante, pros noivos ali, e fazer... Tem noivo que quer fazer um discurso, e ele... começa a gaguejar, a gente já tem um plano B, inclusive a gente vai fazer isso agora no final do ano. A noite falou, Wallace, acho que não vai sair meu voto. Falei, não, vamos gravar, porque se não der, a gente dá play lá na hora e dá certo. Então, assim, esse bastidor das homenagens é muito especial. Que bacana. Wallace, conta pra gente, o que acontece nos bastidores de um 15 anos ou de um casamento e que ninguém conta? Nossa senhora, gente, acontece tanta coisa. Tem coisa que a gente não pode, de fato, nem contar, porque se o pessoal ficar sabendo, desiste, assim, é adrenalina. Então, assim, a gente já teve valsante que estava chegando em cima da hora ali da festa. A gente já teve vestido ali nos bastidores, tanto da entrada da noiva, quanto da entrada da debutante, que precisou de algum ajuste ali, e aí é a hora que entra a experiência. A equipe de cerimonial ali em volta, dando suporte. A gente brinca que a gente tem uma malinha, gente, que tem tudo que vocês possam imaginar. Uma linha de produção vai desde cola quente a serra elétrica, se precisar. Não, é o que eu falo, assim, o cerimonial, ele tem que pensar em tudo, né? Tudo. Ele tem que criar, imaginar tudo que pode acontecer, então já tem que deixar tudo ali preparado. Exato. E assim, esses momentos que são, principalmente a valsa, a entrada da noiva, que é o ponto auge ali do motivo da comemoração, normalmente sempre tem um porémzinho ali, sempre tem alguma coisa que a gente até não... Gente, não vamos alarmar vocês não, porque realmente... Às vezes acontece tenso, mas na hora que entra, a debutante entra linda, a noiva entra linda, mas só quem sabe ali nos bastidores. No final, ninguém sabe o que aconteceu, né? Ninguém sabe, ó, faz carão, faz cara de paisagem, sorri, olha pro noivo, olha lá no final da pista e no final dá certo. Isso aí, como se nada tivesse acontecido, Nada, né? é tudo perfeito, gente, é tudo perfeito. Igual os filmes e as fotos, é tudo perfeito. Isso aí. Bom, Wallace, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença, foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Principalmente nessa estreia do Bastidores, né?
Então, para mim é muito significativo isso, né? E a gente sabe, a gente já tem uma parceria de longa data, né? Já trabalhamos juntos em vários eventos e gratidão mais uma vez. Eu que te agradeço, amigo. Como eu te falei aqui nos bastidores, assim, o mercado precisa muito de trazer o rosto do time, né, que fica nos bastidores das festas mesmo. Então, assim, super apoio, já tô aqui recomendando, passando nomes para ti aqui, para vir aqui Isso aí, no obrigado. podcast, porque não só para os clientes, né, mas para a gente trocar experiências dos segmentos, conhecer um pouco mais a fundo, seja foto, buffet, maquiagem, cabelo, valsa. Hoje na nossa planilha a gente tem ali pelo menos 30 fornecedores em cada evento. Então tem muita gente, muita coisa, muito caos para contar. Então, parabéns pela iniciativa, vai ser sucesso, conta com a gente. Bom, então vamos ficando por aqui. Queria pedir para você aqui de casa que compartilhe para as pessoas que você conhece, que trabalham com eventos, que querem saber informações que estão organizando algum evento, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.